Olá pessoal, agora a gente vai estar resolvendo mais uma questão aí da UBF, tá? Essa é uma questão da UBF de 2017 e é isso, vamos lá, vamos resolver ela. Diz assim, ó, no circuito elétrico representado na figura abaixo, temos um gerador com uma força eletromotriz igual a 100 volts. Então ele já fala aí um gerador, né? Vamos fazer assim, ó, grifar aqui, com força eletromotriz de 100 volts e resistência interna igual a 36 ohms. Sabendo-se que sua eficiência é da ordem de 50%, determine o valor de cada resistência associada ao circuito. Gente, o que acontece? Ele fala de uma eficiência de 50%. O que isso significa? A gente sabe que um gerador, em condições naturais, nunca tem uma eficiência de 100%. Isso é, ele dissipa um pouco da sua energia e utiliza um pouco, né, da potência, né? Uma potência vai ser dissipada e outra potência vai ser a potência útil, certo? Bom, então, é o que acontece aqui. A eficiência é de 50%. Isso significa que dos 100 volts de força eletromotriz, só metade vai ser utilizado, só 50%, ou seja, só 50 volts, tá? Beleza, já fizemos uma análise legal aí. Para a gente encontrar o valor de cada resistência, o que a gente pode pensar em fazer? A gente precisa de duas informações, né, no caso. Bom, para isso, o que a gente pode fazer? Ó, vamos lá. Primeira coisa, para achar a resistência, o valor de cada resistência, a gente pode pensar aí. Deixa eu pensar como que a gente pode chegar nesse valor aí. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro, a gente já viu que a gente tem um circuito aí, tem várias associações, então vamos trabalhar com a resistência equivalente, tá? Vamos achar a resistência equivalente de tudo isso aqui? Ó, primeira coisa de tudo, a gente tem uma associação em paralelo aqui, ó. Essa associação em paralelo aqui de cima, desses dois R aqui, precisa ser desfeita. A gente precisa achar um resistor equivalente. Já adianto que esse resistor equivalente que a gente vai encontrar vai estar associado em série com esse, e o equivalente dos dois vai estar associado em paralelo com esse aqui. Meio confuso? Tá, mas vamos resolver. Ó, eu vou colocar aqui do lado, tá? Vamos primeiro resolver daqui, ó. Um equivalente para esses dois. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser aí 1 sobre R mais 1 sobre R, correto? Ou seja, a resistência equivalente, ó, concorda aqui que o numerador vai somar? Vai ficar 2, 1 sobre resistência equivalente vai ser 2 sobre R. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre R. Beleza. Ou seja, se a gente multiplicar em cruz, a gente vai ter que R vezes 2 é igual a R, o 2 passa dividindo, a resistência equivalente é igual a R sobre 2. Beleza. Fizemos até um passo a passo, dava para resolver de cabeça, se você já está habituado. Vamos anotar isso aqui, mas vamos apagar essas contas aqui, que a gente vai precisar desse espaço. Então, a gente descobriu aí que a resistência equivalente entre esses dois resistores é R sobre 2. Se a gente somar com esse aqui, ó, porque eles vão estar em série agora, né? Imagina que vai ser desfeita essa aqui e vai ter um resistor aqui de R sobre 2. Eles vão estar em série. Então, em série, a gente soma as resistências. Então, a resistência equivalente, né, vai ser R mais R sobre 2. R mais R sobre 2. Ou seja, a resistência equivalente vai ser aí o quê, ó? Bom, a gente faz o MMC aqui, multiplica por 2, matemática aí, né, gente? A gente vai ter que a resistência equivalente, ó, se você fizer essa conta, faz com calma aí, ó, né? Vai dar 3R sobre 2. 3R sobre 2. O que eu fiz aqui, ó? Eu vi que aqui precisava multiplicar por 2 embaixo, então multipliquei por 2 em cima também. Deu 2R. 2R mais R, porque esse aqui vai conservar, 3R sobre 2. Então a gente sabe que a associação desses três resistores de cima deu 3R sobre 2. Legal. De todos esses, deu 3R sobre 2. Dava para a gente ir redesenhando, mas nesse pelo menos acho que não tem tanta necessidade assim, dá para fazer tranquilo. Então, de tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é igual a 3R sobre 2. E tudo isso aqui que eu circulei, ele vai estar associado em paralelo. Então, imagina que ele vai estar aqui, ó, em paralelo com esse outro resistor aqui. Então, a gente tem que aplicar de novo aquela questão das resistências equivalentes, da resistência equivalente invertida, né? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó? 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre
tudo isso aqui, ó, 3R sobre 2, 3R sobre 2, mais 1 sobre R. Confuso? Um pouquinho. Mas, ó, como que a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui? Vamos lá. Esse 2 aqui, gente, ele está dividindo. A gente está dividindo é, por uma fração. Quando a gente divide por uma fração, qualquer coisa por uma fração, a gente pode multiplicar pelo inverso. Ou seja, esse 2 que tava aqui embaixo, eu vou passar ele lá para cima. Beleza? E aqui não vai ficar 12, né? Ficou meio estranho aqui, mas a gente vai arrumar. Ó, então vai ficar 2 sobre 3R. Por quê? Porque o 2 estava dividindo, eu inverti e ficou multiplicando. Aí ficou 1 vezes 2. 1 vezes 2 é justamente 2, né? Então eu já paguei esse 1 aqui. Então, gente, agora ficou bem mais simples. O que que a gente pode fazer? Multiplicar por 3 isso aqui, ó. Então vai dar 1 sobre resistência equivalente. O denominador vai igual, né? O denominador vai ficar 3R. A primeira fração ali a gente manteve, então mantém aqui. A segunda fração a gente multiplicou por 3. Então, multiplica por 3 aqui. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 5 sobre 3R. Multiplicando em cruz, resistência equivalente vezes 5, vou colocar aqui, ó, 5 vezes resistência equivalente, é igual a 3R. Ou seja, a resistência equivalente de tudo isso aqui, ó, é 3R sobre 5. 3R sobre 5. Tranquilo? Deu um pouquinho de trabalho para calcular aí, né? Mas a gente está fazendo passo a passo. Se você já tem mais prática, né, com associações, com certeza você faria bem mais rápido aí e tá tranquilo. Então, vamos apagar tudo e vamos só escrever que a resistência equivalente de tudo é 3R sobre 5. Vamos fazer um apagar geral aqui e guardar a informação necessária por enquanto. Qual a informação necessária? É que a resistência equivalente de todo o circuito é 3R sobre 5. Beleza? Agora, gente, o que a gente vai fazer? O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer aquilo. Ver que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Tranquilo? É isso que eu quero fazer. Eu tenho a tensão. A tensão é 50. Opa, vamos escrever de novo aqui. Ó, eu tenho a tensão. A tensão é 50. Por que a tensão é 50? Porque o gerador tem eficiência de 50%. Então é 50 de 100, né? 50 de 100, 50 volts. A resistência, né? Eu já descobri. 3R sobre 5. Falta descobrir o quê? A corrente. Porque se eu descobrir a corrente, fica tranquilo. Ó, se eu descobrir a corrente, só preciso achar o R. E é o que a gente vai fazer agora. Para achar a corrente, vou escrever de azul aqui, ó. A gente vai lembrar daquela fórmula do gerador, onde a potência é a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Porque, ó, ele fala aí que tem uma resistência interna de 36 ohms. A força eletromotriz a gente tem e a tensão a gente tem, que é 50. Então, 50 é igual a 100 menos resistência interna vezes a corrente, que é justamente o que a gente quer para jogar nessa fórmula aqui e descobrir finalmente o valor da resistência. Então, ficou assim, ó. 50 menos 100 vai dar menos 50 é igual a menos 36i. Esse 36 vai lá para o outro lado. Então, corrente vai ficar... Ó, menos dividido por menos é mais. Então, a gente nem precisa pôr. Vai dar positivo. 50 sobre 36, tá? Amperes. O que eu vou fazer aqui para facilitar um pouco a minha vida? Vou simplificar. Vai ficar 25 sobre 18 amperes. Nossa, fração, complicado, né? Como que tem uma corrente quebrada, assim? Pois é. Mas, né, a gente vai manter a fração para facilitar depois, porque, ó, percebe, aqui tem outra fração, então deve ter um esqueminha aí para facilitar a nossa vida. Descobrimos aí que a corrente é 25 sobre 18 amperes, né? Vamos, então, manter isso aqui anotado. Ó, agora a gente substitui. A corrente é 25 sobre 18, como eu disse. 25 sobre 18. E agora, gente, o que a gente pode fazer, ó? Bom, isso aqui, ó, tá multiplicando, certo? Bom, 5 vezes 18, a gente vai passar para lá
multiplicando, né? Eu disse que eles estão multiplicando, mas estão multiplicando entre si. Na conta, né? Eles estão em uma fração aqui, então eles estão dividindo. Então, se eles estão dividindo, a gente passa multiplicando. Vai ser 50 vezes 5 vezes 18. Tudo isso é igual a 3R vezes 25. Mas tá vendo? Esse 25 tá multiplicando, certo? Então ele vai passar lá pro outro lado dividindo. Então esse aqui vai ser sobre 25. Como eu disse, gente, tinha uma facilitação por causa da fração, ó. A gente poderia cortar aqui, ó. 50 corta com 25, que vai ficar 2. Aqui vai ficar 1, nem precisa pôr. Vamos fazer essa conta, então? 2 vezes 5, 10. Vezes 18, 180. 180 é igual a 3R. E agora, tranquilo. Bom, 3 passa para o outro lado. Vou até fazer uma setinha aqui, ó. Bom, 3 passa para o outro lado. R é igual a 180 dividido por 3. Ou seja, R é igual a 60 ohms, tá? Se a gente verificar ali na alternativa, vai dar a alternativa E, 60 ohms. Mais um exercício aí da UBF. Espero que vocês tenham gostado.